Eu tenho capacidade de pensar, eu não preciso que outra mulher pense por mim. Eu não deleguei poderes a ninguém para cuidar do meu voto. Eu vou escolher o meu candidato. Nós temos um problema sério de moral, nós temos um problema sério de ética, nós temos um problema sério de corrupção, nós temos um problema sério econômico. Para de ter arreio. Não é a fulana que trabalha na novela que vai analisar para você, não. Para que Deus dê discernimento e sabedoria para o povo brasileiro na hora de votar. E é um lado só que vai permanecer com esse trabalho do Sérgio Moro. Outro lado vai derrubar. O mais importante são as crianças que não têm escola, é o povo que está sem saúde, é o povo que não tem educação. O que você quer para o Brasil? Não só nos cargos executivos, mas especialmente nos cargos legislativos, porque é eles que fazem as leis. Boas eleições para todo mundo. Bem-vindo hoje no programa um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, mas vamos lá. Pegando fogo, hein? Sim. Pegando fogo porque tá todo mundo brigando um com o outro, muitas pessoas brigando por candidatos. O que você tá achando disso tudo, pastor? Olha, primeiro que assim, né, Ana, a crise maior que nós estamos vivendo hoje é que as pessoas, elas estão se degladiando e indo para extremismos, defendendo pontos de vistas e visões e querendo impor a maneira de pensar. Eles querem impor a forma de agir e quer fazer isso na força. Mas o ser humano não é assim. Democracia não é isso. Cada um vai lá, olha, avalia, pensa, coloca o seu voto na urna e quem for o mais votado de todos vai governar. E o bom da democracia é isso. Porque nós temos essa liberdade de podermos, inclusive de nós estarmos aqui em praça pública falando a respeito do assunto desse. Né? Então, mas agora, tudo aquilo que é extremado perde o controle. Ou de grupinhos. Eu manifestei meu voto nas minhas redes sociais, me veio assim, nossa, você como mulher, como você pode não pensar? Eu tenho capacidade de pensar, eu não preciso que outra mulher pense por mim. Eu não deleguei poderes a ninguém para cuidar do meu voto. Eu vou escolher o meu candidato. Gente, pense sozinho, para de ter arreio. Não é a fulana que trabalha na novela que vai analisar para você, não. Não é o fulano que é chefe de uma torcida organizada só porque você é de um time que vai escolher por você, não. Eu vejo tantos gays inteligentes falando assim, olha, eu voto em fulano, não gosto do que ele falou, mas acho que ele é o melhor candidato. Assim como vai ter muitas outras opiniões, mas se for a sua. Você chega numa faculdade, se você chegar com um candidato que não é o que os professores dessas universidades pregam, você apanha. Uma universidade que ensina realmente história nunca cultiva a violência porque você é oposição. O que você acha que as pessoas deveriam fazer para deixar de ser zumbis de outras? Para deixar de pensar pela cabeça de outro? Seu típico piolho, Sim, que vai pela cabeça do outro. Primeiro de tudo, o passado do candidato. Depois, olha a propostas de governo. O que esse candidato pensa a respeito da família tradicional? Isso é uma coisa que tem que ser avaliado. Qual que é a posição dele em relação a algumas questões cruciais? Por exemplo, a questão do aborto. Como é que ele se posiciona em relação ao aborto? Como é que ele se posiciona em relação à legalização das drogas? Como é que ele se posiciona sobre a questão de ideologia de gênero? Por isso, nesse momento, eu conclamo e convido todos aqueles que são cristãos e não cristãos a pedirem e clamarem a Deus pelo Brasil. Para que Deus dê discernimento e sabedoria para o povo brasileiro na hora de votar. Eu gostaria que o Sérgio Moro continuasse o trabalho dele. Eu gostaria de quem fosse, que os políticos que já são ladrões e a gente já colocou eles na cadeia, que eles ficassem lá e pagassem a pena deles, que outros tantos que ainda nem foram condenados, ainda tem mais escândalos por vir, fossem julgados, condenados, se fossem para a cadeia, e é um lado só que vai permanecer com esse trabalho do Sérgio Moro. Outro lado vai derrubar. Então você agora vai ter que sentar e pensar o que você quer para o Brasil. Eu temo por esse país, eu temo pelas eleições que estão por vir, eu temo por muita coisa que pode acontecer com o nosso Brasil, principalmente com o nosso povo brasileiro. O Brasil precisa mudar, mas para o Brasil mudar, você tem que mudar. Eu não sei se eu estou muito inconformada, pastor. Eu acho que é um sentimento coletivo isso, né? Também o que nós não podemos admitir em uma democracia e um Estado de Direito democrático é você fazer com que as pessoas sejam obrigadas a votar como você. Então, por exemplo, se eu voto no candidato X, você não presta porque você vota no candidato X. Às vezes as pessoas vamos colocar como se fosse a gente. Eu penso num candidato, você vota em outro. Os dois envolvidos na história sequer sabem da nossa existência. E nós estamos aqui destruindo uma amizade justamente por conta de ideias e ideais de pessoas que nem sabem que a gente existe.
Aí, mas pastor, é muito simplista porque está pensando no bem do país. Não, não é. O bem do país é que o povo brasileiro se una e trabalhe para tirar o Brasil da situação que o Brasil se encontra. Nós temos um problema sério de moral, nós temos um problema sério de ética, nós temos um problema sério de corrupção, nós temos um problema sério econômico. As pessoas estão olhando muito para os candidatos e se esquecendo, estão olhando muito para as ideologias, nem para os candidatos, para as ideologias. E estão esquecendo do mais importante nesse momento. O que é o mais importante? O mais importante é o Brasil. O mais importante é a situação que o Brasil está vivendo. O mais importante é o povo brasileiro. O mais importante são as crianças que não têm escola. É o povo que está sem saúde, é o povo que não tem educação. Isso é o mais importante nesse momento. Eu ouso dizer que pode entrar o governo que for, que pode entrar quem estiver à frente, que não vai dar jeito nisso, porque a solução para o Brasil, e aí deixa eu puxar a coisa para o viés cristão da nossa conversa, a solução para o Brasil é a nação se voltar única e exclusivamente para Deus. Essa que é a situação. Porque quando você se volta para Deus e vive uma vida na presença de Deus e vive e anda com Deus, o que vai acontecer? Você vai ter ética, você vai ter moral, porque a palavra de Deus orienta tudo isso. A Bíblia ela se torna um livro que mostra para você o caminho e a direção que você deve seguir. Porque lá fala a respeito da corrupção, a Bíblia fala a respeito do trato com as pessoas. Né? Inclusive, ó, por exemplo, a Bíblia fala assim, tem uma passagem de Paulo escrevendo aos Colossenses, que ele fala que tudo aquilo que nós falarmos, a nossa palavra deve ser branda e temperada com sal. Eu fiquei cafifado, eu falei, mas como assim branda e temperada com sal? Né? Branda por quê? Porque quando você entra numa discussão, alguém na loucura e começa a discutir com você, se você tem uma palavra branda, você vai abaixar a ira daquela pessoa. E temperada com sal. Por quê? Para dar o sabor naquilo que você está fazendo. Sim, agora eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, pastor. O Brasil tem jeito. Sabe qual que é o jeito do Brasil? Jesus. Jesus Cristo é o jeito do Brasil. Jesus Cristo é a esperança para essa nação. Quando nós tivermos pessoas, quando nós, povo de Deus, quando nós brasileiros tivermos a consciência de que andar com Jesus é a melhor decisão para a nossa vida e nós andarmos dentro dos preceitos daquilo que a palavra de Deus ensina, nós vamos nos tornar pessoas melhores, nós vamos nos tornar cidadãos melhores e nós vamos cuidar melhor do nosso país. Então, nesse momento, chega de radicalismo, chega de extremismo, chega dessa guerra que está acontecendo no país. Ore. Lembra do que eu falei agora há pouco? Considera posicionamento em relação à família, posição em relação à vida, posição em relacionamento a drogas, posição em relacionamento a uma série de coisas. E a partir disso avalie. E avalie as propostas, avalie aquilo que estão propondo para o Brasil. E diante disso tome a decisão. Não só nos cargos executivos, mas especialmente nos cargos legislativos, porque é eles que fazem as leis. E nós temos que estar atento a tudo isso no momento que nós vamos votar. Você é livre, você não precisa que ninguém pense por você. Mas olha, ore a Deus, coloque tudo isso diante do Senhor, por uma razão simples. Independente de quem ganhar a eleição, a palavra de Deus diz que toda autoridade humana é constituída por Deus e que nós devemos orar e interceder pelos nossos governantes. Eu e você temos um compromisso diante de Deus de orar por essas pessoas para que eles sejam bênçãos na vida da nossa nação e na vida do nosso estado, na vida da nossa cidade. E vote com consciência. Quando você chegar diante da urna eletrônica no próximo dia 7 para o primeiro turno, pense, ore e coloque aquilo que é melhor para o Brasil e aquilo que Deus direcionar para a sua vida. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a sua vida. Amém, amém, pastor, amém. Olha, gente, então é isso, né? Eleições chegando, boa votação para vocês. Não vai por papinho furado, não vai por artista, não vai por mulher, não vai por time, não vai por nada, vai por você. Você é capaz, a gente acredita em você. Boas eleições para todo mundo, fiquem em paz, beijo grande, tchau.